Sim. É aula de quê? Pô, é ciência agora. E pesquisa, né? Sim. Vai chegar. Bom dia aí, ô! Bom dia! Hoje nós vamos aprender sobre os modelos atômicos. O modelo atual é chamado de modelo cinético molecular. Ele propõe que toda matéria no mundo é formada por átomos. Os átomos são compostos por elétrons que giram em torno do núcleo do átomo, que por sua vez é formado de prótons e nêutrons. Lembre-se, todo material tem muitas dessas partículas. Sim. Aqui, essa teoria sempre foi assim? Não. Um dos primeiros modelos atômicos foi feito em 1808 por Dalton. Alguém trouxe alguma coisa sobre Dalton? Trouxe, professor. Diga. Ó, pesquisei que Dalton falou isso. Tudo que existe na natureza é composto por diminutas partículas denominadas átomos, e que são indivisíveis e indestrutíveis. Existe um número pequeno de elementos químicos diferentes na natureza. Reunindo átomos iguais ou diferentes nas variadas proporções, podemos formar todas as matérias do universo conhecido. Tá certo? Sim, isso está certo. Ó, Dalton analisou comportamentos de materiais submetidos a experimentos. Mas lembre-se, para Dalton, as partículas eram indivisíveis. Por isso, seu modelo não pode se sustentar, certo? Então, 100 anos depois, Thomson criou outro modelo. Alguém fez alguma coisa sobre Thomson? Professor, eu fiz uma pesquisa sobre Thomson e lá fala que o átomo é uma esfera de carga positiva e contém no interior partículas negativas muito pequenas. Aí, ele fala que o número de cargas negativas e positivas é a mesma, ou seja, o átomo é neutro. Aí, é verdade? Sim, é verdade. No átomo, quando o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas, pode-se dizer que é um átomo neutro, ok? Mas este modelo foi superado por um cientista chamado Rutherford em 1811. Ele descobriu o núcleo do átomo. Além disso, em uma experiência com uma chapa de ouro, ele observou que as partículas alfa atravessavam essa chapa, enquanto as partículas beta não atravessavam. Davi, você aí, com toda essa sua concentração na minha aula, o que você tem a me falar sobre Rutherford? Davi ou David? Eu pesquisei uma frase aí dele, né? Para explicar os resultados experimentais, é necessário supor que essas forças elétricas estão localizadas no átomo e essas forças são responsáveis pela deflexão, mudança de direção da partícula alfa quando esta se encontra com o átomo. Isso indica que o átomo deve conter um núcleo do qual se concentram cargas elétricas. Sim, isso é verdade. Alguém tem mais alguma dúvida? Sim. Aqui, os átomos são todos iguais? Não, há diferença em relação aos átomos. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, o mais simples de todos, possui apenas um próton, enquanto o átomo de gás carbônico possui 6 prótons. Concluímos, então, que ao longo da história humana já foram feitos vários estudos sobre os átomos. E lembre-se, você é formado por vários deles. Acabou a aula, gente! No Jair. 1, 2, 3 e... Ela de que agora? Vai? Eu acho que sim. Eu acho que a Erika diz. Cara, o jogo Quando uma coisa acontece por causa de alguma coisa. Nossa. Número de elétrons e átomos. Por exemplo, no átomo de hidrogênio, o mais simples de todos, você só tem um próton, enquanto que no átomo de carbono, um dos complexos, você tem 6 prótons. Isso é chamado de número atômico. Com isso concluímos que houve muitas teorias sobre os átomos. E lembre-se, você é composto por muitos deles. Não vou repetir essa coisa. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.